Seja muito bem-vindo ao Flamingcast, dicas rápidas e práticas na área da saúde. Hoje o tema é testosterona baixa, para homens, para mulheres e pré-adolescentes. Você vai entender muito sobre isso. Ele que é médico, cardiologista, nutrólogo, e vai falar sobre um tema muito importante e até mesmo polêmico, que é a testosterona baixa. Seja muito bem-vindo, Dr. César Rosati. Obrigado, Marcelo. É um prazer estar aqui e vamos ajudar um pouquinho no que puder. Primeiro que o César é proprietário, né, e montou uma clínica, Nutrocor, tá bom? O pessoal que quiser seguir ele é Nutrocor Oficial. E nós vamos falar sobre testosterona. Testosterona baixa. Primeiro, existe um termo técnico para quem tem testosterona baixa? E quais são os sintomas que um homem de testosterona baixa pode apresentar? Bom, Marcelo, o termo técnico para isso é hipogonadismo, tá? Tanto feminino como masculino. A pergunta que você fez é meia vasta, depende da faixa etária do homem, mas vamos pensar num homem da nossa idade. Um adulto, ele vai sentir muita falta de libido, perda de massa muscular, perda de massa óssea, alterações do sono e o principal que eu busco muito melhorar, alterações cognitivas. O pensamento dele já não é tão rápido, já não é tão ágil. Ele começa a se sentir um zero à esquerda sem saber por quê. Então, é um hormônio que é necessário, ele é demonizado por quem não estuda, ele é muito temido, mas do jeito correto ele é sensacional. Eu brinco que ele é um life changing, ele muda a vida de muitas pessoas. Eu já tive testosterona baixa, tive depressão, fui tratado por depressão, era testosterona baixa, tinha também a questão do diabetes, e eu sei que eu me senti um lixo, um fracasso, de verdade, quem tem testosterona baixa, se algum homem estiver ouvindo aí já passou por isso, a gente já passou por isso. Eu já passei, eu tive hipogonadismo primário na infância, na pré-adolescência. Que eu passei, eu falo que hoje eu estou com 46, eu fui diagnosticado com 13, eu lembro que eu passei até hoje a vergonha que eu passava. Então é um assunto que tem que ser falado, tem que ser explicado para ninguém mais passar por isso. Viu? Tá, então falando sobre isso, lá. Nossa, eu tinha 14 anos aí, né? Não parece. Mas o que mais me incomodava, sabe o que era, Marcelo? Quando eu ligava na casa dos meus pais, eu atendia o telefone, falava alô, falavam, Tere, tá tudo bem? Que minha mãe chama Terezinha, né? Eu tinha voz de mulher. Isso me incomodava demais. Numa fase que eu não tenho saudades nenhuma. Aqui você tinha 13 anos? 14. 14 anos. 14. Tinha 1,52 m aí, de altura. Então, a baixa testosterona, aqui, ou hipogonadismo... No meu caso, não tinha nem baixa, eu não estava produzindo, né? Meu testículo, eu sofri um trauma físico mesmo. Quando eu tinha 10 anos, eu caí, tive uma pancada fortíssima, e ele entrou em trauma e não produzia testosterona, né? Eu estava sem nada. Eu não crescia. Meus amigos com 14 anos, como todo menino, já tinha pelo axilar, começava a engrossar a voz, eu não tinha nada. Eu brinco que eu parecia uma menina. Se eu não cortasse o cabelo curtinho, eu ia falar que eu era uma menina. Então foi uma fase muito marcante para mim. Hoje você fala, né, com a seriedade de médico, nutrólogo e cardiologista, mas a dor para uma criança, né, um pré-adolescente que está descobrindo ali a vida, um pouco mais se ousando, e burdoada dos amigos, falar fino... Como eles diziam, o bullying, né? Naquela época eu não chamava isso, porque era em 1991, mas foi horrível. É uma fase que eu estou falando. 30 anos se passaram e eu continuo lembrando aquilo como se fosse ontem, até o dia que me diagnosticaram. A vergonha que eu passei de ir no médico. Porque você vai ter que passar por uma anamnese, um exame físico, ele vai mandar você tirar a roupa. Cara, foi marcante, viu? Mas foi muito importante eu ter coragem de falar pro meu pai, pros meus pais, né? Isso. Eles me ajudarem muito nesse passo. Então, você que talvez adolescente está vendo isso, se identificou com a história, tem cura, tem solução, procure ajuda. Outra coisa, você que é pai e mãe, procure um médico, ajude. Olha aqui um depoimento. Quanto mais olha o tamanho cedo, dele melhor. hoje, né? Olha o tamanho dele, olha hoje, né? Aliás, a gente tem uma foto aqui. Aqui é quanto tempo? Tava com 16, Marcelo. Aí foi depois de 1 ano e meio do tratamento. E em 1 ano e meio eu cresci 32 centímetros. Eu fui de 1,52 para 1,84. Eu fui do mais baixinho da sala para o mais alto da sala no segundo colegial. Em 1 ano e meio? 1 ano e meio. Isso aí você não tem noção. Esse sorriso aí era a alegria de eu poder realmente me sentir um menino não parece, homem. já dá para ver que não parece a mesma pessoa. Não é. Aqui já tem traços mais era femininos, feminizado, né? exatamente. Mais feminizado. E aqui, com a reposição hormonal, já mostra aí um adolescente mesmo. Eu né? era um pré-adolescente, mas aí eu já estava me sentindo outra pessoa. A confiança que você cria, né? Sua estima, quanto que aumenta, você vira outra pessoa. Tá. E aqui você com 44 anos, ia 3 anos atrás. para mostrar. Então, já que a gente falou sobre isso,
Um pré-adolescente aí, 13, 14 anos, não está ganhando altura. Então, vamos falar quais são os sintomas principais. Primeiro, você só sentiu na não pele. ganhar altura, não vamos pensar nisso, porque ele pode ter os pais baixinhos, né? Tá, então tá bom. Vamos pensar assim, quais são os primeiros sintomas na pré-adolescência para a adolescência? Então, isso. Quais são os principais sintomas e características que uma pessoa com falta de testosterona ou com problema de hipogonadismo ou hormonal ali, que a gente já tem que ficar atento, o pai e a mãe tem que ficar atento e procurar logo o médico? Tá. Vamos falar no caso dos meninos primeiro, depois a gente pode até falar das meninas. Mas no caso dos meninos, ele tem um crescimento linear. Ele até cresce um pouquinho em altura, mas ele não cresce na latitude, na largura. Tá? Ele não tem um ganho de massa muscular. É na vertical. Esse padrão linear chama padrão eunucoide. O nome já diz, ele não tem a testosterona. Por que a testosterona vai fazer no adolescente? O crescimento lateral. Eunuco. Exatamente, o crescimento lateral e a massa muscular. Então ele só cresce normalmente pelo hormônio do crescimento, o crescimento vertical, só que não tem o lateral. Fica extremamente esguio. Esguio. Tá assim, magrinho. Aquela tabinha. Eu brinco que vira um ponto de interrogação, porque ele acaba ficando até um pouco corcunda. Mas sei. o principal, ele não tem os caracteres sexuais secundários, como o pelo, né? A pilificação axilar, pilificação pubiana, né? Não tem engrossamento de voz. E por incrível que pareça, nessa idade que o adolescente mais tem é libido. Ele não vai ter libido. Ele vai ser aquele menino meio acuado, fica sempre de canto, isolado, não se socializa. Por quê? Porque ele não cria autoconfiança. O principal sintoma que os pais vão ver é aquele menino fica sempre de canto, mas você olha para um menino de 12 anos, você começa a ver aquela sujeirinha de barba, tudo está no caminho certo. Você olha para o seu filho, ele tem 13, 14, ele está crescendo, parece uma vareta, mas não tem nenhum sinal secundário sexual, se preocupe. Aí tem alguma coisa para pesquisar. Tá. Então, essas são características físicas, né? E psicológicas e emocionais que o pré-adolescente ou já adolescente começa a manifestar. Com certeza. E muito se confunde também, às vezes, que o testosterona é só libido, né? Ela tem também força, coragem, né? Ela tem esse outro aspecto emocional, não é? Para o homem, eu até falo, né? Falei no começo que a função cognitiva é importantíssima. O homem com baixa de testosterona, tanto o adolescente também, que está na explosão hormonal, a baixa de testosterona, gente, pode causar até crise depressiva profunda. Não, eu tive. Exatamente. A parte cognitiva, a agilidade cerebral dele fica muito danificada. Para atender um telefone só, eu não conseguia. Sim. E eu não duvido. Eu não conseguia. Eu conheço as duas faces da moeda. A fase ruim, da época que eu tive hipogonadismo, e pós-tratamento que eu virei outra pessoa. Outra pessoa literalmente. Não, é impressionante. E aí, esse pré-adolescente, esse adolescente, a mãe e o pai levam no seu consultório. Quais são os exames que a gente tem que analisar, que você analisa, né? Que devem ser feitos para a gente poder ter indícios. Então, quais são os hormônios ou exames? O que você pede, então, num caso de uma suspeita desse, que foi o seu caso no passado? Primeira coisa, a anamnese, tirar uma história bem tirada com os pais. A criança, normalmente, o adolescente não vai querer se expor. A parte mais complicada da consulta, que é o exame físico, que você vai ter que olhar micropênis, crescimento testicular, vai ter que ver pilificação, então a criança vai ter que ficar numa situação que para ela é constrangedora, que eu também passei por isso. Imagina, tudo. Ia falar, fez o diagnóstico clínico, você faz o confirmatório laboratorial. Como? Testosterona total. A livre nem é tão importante. O importante nesse momento seria a total. O hormônio luteinizante, o LH. E o FSH. Você pode até pedir alguns diferenciais, caso você suspeite de uma síndrome de Klinefelter, algum distúrbio, uma anomalia congênita, você pode pedir um cariótipo. Mas, normalmente, a anomalia congênita você já consegue identificar no exame físico. Tá. Então, eu parto para esses perfis hormonais que eu te citei. É importante, né? Porque, assim, eu costumo dizer que, às vezes, a gente é aquela criança que passou algum problema, dificuldade, e os vencedores transformam aquilo numa limonada. Exatamente. E outros pegam só a casca do limão mole e falam que vida triste. Então, parabéns por ter escrito uma história, né, diferente, e a gente sabe da sua reputação. Você também é outra pessoa. Vamos falar agora um pouquinho sobre homem. Claro. O homem, já adulto agora, né? E quais são os principais sintomas, ou são parecidos, quando o homem tem baixa testosterona? E esse eu também sei falar, tá? Falar. Só que conhece decore salteado, até melhor do que eu. Mas, assim, pra gente, homem já formado, começa a queda hormonal drástica mesmo a partir dos 36 anos, tá? Claro que vai ser confirmado com exames laboratoriais. Mas os sintomas clássicos, perda de energia, aquele cara que dorme e eu brinco que ele acorda para dormir de novo, porque ele não tem vontade de levantar da cama. Desculpa interromper, eu acordava às 16 horas da tarde, ia dormir às 20.
Já estava pensando em aposentar por invalidez, porque assim, isso durou anos. É o que eu falo para meus pacientes. Uma noite bem dormida, Marcelo, não é você eu dormir 12 horas. Não, eu vou mais além agora. Eu não tenho problema, que todo mundo, a maioria das pessoas sabe. Eu era casado na época. Meu casamento acabou, foi completamente destruído, por outros problemas também da parte dela, mas eu não saía da cama e aí acabou um casamento. Então, eu não conseguia sair da cama. Eu dormia e acordava destruído e cansado. Eu lembro que eu comia um pão com leite, todinho, sabe? Pão com manteiga, com todinho. Cafezinho da tarde. E dormia de novo. E aí trocava de remédio e não ia. Até que eu descobri, tinha sim problemas emocionais que eu precisei tratar, mas para sair da cama tinha que existir. É que eu ia falar, a sua falta de TSC foi um catalisador. Ela piorou tudo que podia ser melhorado. Isso é o problema. Isso. Então, primeiro, essa falta sono... o que eu ia falar agora. Não é uma noite bem dormida, não é você dormir 10 horas de sono. Eu falo muito pro meu paciente. Uma noite bem dormida, gente, é você deitar cansado e acordar restaurado, com a bateria no verde. Sim. Isso, vamos usar eu como exemplo. Eu costumo dormir entre 11h30 e meia-noite, sem brincadeira. Eu acordo 10 para 5 horas da manhã para pedalar, mas eu acordo com a bateria recarregada. Eu tô hoje o dia inteiro no trabalho, tô aqui e tô numa boa. Então, você tem que ter um sono eficiente. Não é a quantidade. Hoje aqui, agora é 19 horas e 19 minutos, tá? Então imagina, acordou 5 da manhã, tá aqui inteiro, a gente começou a gravar. Eu começo a atender às 8 no consultório, eu chego normalmente 5h30, umas 6h15 no consultório, para poder dar uma estudada, analisar como vai ser o dia, ver o que eu tenho que fazer, para daí começar a atender. E realmente, gente, eu tô aqui, não tô com falta de energia nenhuma. É uma questão de você estar otimizado hormonalmente, você tá se sentindo conforme a sua idade permite. Eu dormia 14, 16 horas e acordava podre. Mas era restaurador? Não tinha restaurador, não tinha nada. A minha mente não existia. Então, sono, dificuldade de raciocínio. Primeiro sintoma, sono. Segundo, para quem trabalha muito como a gente, usando a mente. Seu raciocínio fica lento, gente. Lento que eu falo meus pacientes. Você vai pegar um livro para ler, você lê uma página, que você chegou no final e fala, Jesus amado, o que eu li? Vai ler de novo a mesma página. Você não tem a retenção da informação, que é a pior coisa para um cara que trabalha usando a cabeça. Então, isso é uma coisa delicada que muito cara pode levar. Não é nada que faz diferença. Faz. Isso é uma das principais queixas de quem tem falta de testosterona. E, lógico, você começa a ter perda de massa muscular exacerbada. Você tem um corpo de uma idade cronológica de 36 com um corpo de 55. Isso. Você sabe muito bem disso, até melhor que eu. Você vai desenvolver uma sarcopenia precoce. Que hoje em dia, gente, é o que mais mata o homem idoso é a sarcopenia, que é a perda exacerbada de massa muscular de forma rápida. Sarcopenia é a perda exagerada de massa muscular. E outra também, né? Que para homem faz muita diferença. A sua libido desaparece. Você vai falar que você não sabe gritar porque você está cansado, mas não é porque você está cansado. Não, imagina. Você não tem libido porque você não tem hormônio. Tá? Isso. Tá. Então, esses são os principais sintomas num homem. Os que mais interessam para um homem adulto são esses. E os exames para mapear um homem também são esses? Eu peço o perfil que eu comentei antes, mas eu também peço o quê? Os diferenciais. Por quê? Num homem da nossa idade também pode ter hipotiroidismo, pode ter alterações de neurotransmissores, pode ter várias alterações de minerais que também vão agir similarmente com a testosterona. Então, eu faço um perfil mais completo e aí sim eu fecho o diagnóstico. Mas normalmente é batata, né? Depois de 36, a testosterona baixa, gente. Aí você falou que na criança você só pede... O mais importante é a testosterona total. E no homem, a total e a livre? O que é importante aí? Ia falar agora. Eu uso muito isso com meus pacientes, né? Pro adulto, tá? Vamos excluir um pouquinho a criança dessa. O que seria a testosterona total e testosterona livre? A total, Marcelo, é aquele dinheiro que você tem aplicado no banco, que se você precisar dele na hora, você não vai sacar na hora. Você vai conseguir retirar, mas não vai ser na hora. Sim. A livre, eu brinco que é aquele dinheiro que está na carteira. Você tem que pagar uma conta agora? Peraí, eu abro a carteira e pago. Então, tem uma relação, você tem normalmente de 2,5% a 5% da total em testosterona livre. Se essa relação já está quebrada, eu prefiro dar importância em subir a total do que de subir a livre do que subir a total. Porque o cara já vai ligar rápido. É a ignição, é o start. Então. Ela que dá o start. Tá bom, tá certo. Bom, agora vamos falar de mulher que tem testosterona baixa. Quais são os principais sintomas e como a gente trata? Porque assim, a testosterona é só hormônio de homem. Depende, se você pegar uma adolescente com hipogonadismo, vamos usar uma síndrome de Turner, um hipogonadismo de primeiro grau. Essa síndrome vai fazer a mulher não ter o desenvolvimento dos caracteres sexuais femininos secundários, mas o tratamento dela, a partir dos 14 anos, vai ser com estrogênios, progesterona e também com uma dose baixa de testosterona. Então, desde a adolescência, já vai começar. Agora, para uma mulher adulta, hoje em dia, gente, mudou muita coisa a respeito da reposição hormonal. Por quê? Antigamente você repunha estrogênio, progesterona na mulher e esquecia a testosterona. E o estrogênio, claro, tem as contraindicações absolutas, relativas, que a gente pode até conversar depois.
Mas isso isolado já foi confirmado o quê? Que é o maior causador de câncer de mama, câncer de ovário, câncer de útero. Então não é uma coisa que é muito inteligente usar, principalmente uma mulher que tem uma tendência a ter qualquer câncer ginecológico. Então essa teoria caiu por terra. Hoje em dia as mulheres elas fazem a reposição com testosterona em microdoses. Por quê? Uma parte da testosterona vai passar por um processo que se chama aromatização e vai se transformar em estradiol, que é o hormônio que a mulher precisa para ter aquele bem-estar. O único hormônio que acaba sobrando que eu reponho à parte seria a progesterona. Então, a falta de testo na mulher, elas não dão valor. Eu brinco que elas têm 20 vezes, em torno de 20 vezes menos testosterona que um homem. Tá. Mas aquele pouquinho de testosterona que a mulher tem, Marcelo, é o que faz ela ter desempenho físico, manutenção de massa óssea e prevenção de osteoporose no futuro, ganho de massa muscular, definição muscular, desempenho intelectual, melhora do sono e melhora da libido, que a gente, homem, sempre procura que nosso esposo seja bem. Só que acontece, elas acham que isso, ela vai no ginecologista e fala assim, não, isso é comum da idade, você está no climatério, pré-menopausa, e daqui para frente é assim, você tem que se acostumar. Isso não existe mais, gente, não existe. A mulher pode ter uma qualidade de vida absurdamente ótima hoje em dia. Então, os sintomas podem ser parecidos com o masculino, mas o pouquinho que elas têm de testosterona, se elas perdem, é absurdamente drástico. É como eu falo para os meus pacientes também, né? Você tem estradiol, eu também tenho, sua esposa tem, a minha tem. Elas têm 30 vezes mais que a gente. Só que esse pouquinho de estradiol que a gente tem é o que não faz a gente ser um homem da caverna. Ele faz a gente ser mais flexível, faz a gente ter um pouco mais de sentimento, ser mais carinhoso. A mesma coisa, um homem que não tem estradiol, além de aumentar o risco de infarto, doenças cardiovasculares, dor articular, tudo, ele vira um ogro. Então, o pouquinho de hormônio contraposto nos homens e nas mulheres é fundamental, essencial. Então, na mulher é importante ter um pouquinho de testosterona, fundamental. Por causa desses fatores que você mencionou. Aliás, você costuma brincar, que uma vez você brinca e fala assim, um copo de água no deserto representa muita coisa. Quando você está quando você tá no deserto, um copo de água faz muita diferença. Então, isso aí ajuda na manutenção. E você agora entrou na parte de hormônios, a parte do homem, estradiol. Sim. Que é inverso, né? O estradiol no homem é menor do que na mulher. Não um contra-regulador, mas ele faz o balanceio da pessoa ficar sociável. Então, qual a importância do hormônio estradiol no homem? O excesso dele nunca é bom, que é o que todo homem teme, principalmente os atletas de musculação. Mas ele, na quantidade certa, ele tem um efeito cardioprotetor imenso. Ele protege contra infarto, ele protege contra hipertensão, ele mantém as artérias flexíveis, as artérias são elásticas, ele mantém essa elasticidade. E ele é fundamental para quem treina muito também, porque ele tira todas as dores articulares. Além de melhorar seu humor, ele melhora seu sono. Então, o estradiol... Que melhora? O estradiol. Estradiol? Sim, o estrogênio. É fundamental aumentar na quantidade correta. Eu brinco que tem que ficar de 36 a 50. Mais que isso, ele vai ficar um homem choroso e a mulher não vai gostar. Menos que isso, ele vira um ogro e a mulher não vai gostar. Você tem que ficar no meio termo para manter a alegria, gente. Lembra disso. Um casamento é baseado na alegria, não na razão. A faixa do meio. Que legal. Deixa eu falar uma outra coisa também. É comum, quando se há uma reposição hormonal, dosar o DHT. Sim. Qual que é a função do DHT? O DHT é um metabólito da testosterona, que eu estava até explicando para o Iago. A testosterona passa por um processo que chama aromatização, que vira o estradiol, e passa por um processo que chama redução, que vai se transformar em DHT. O DHT é uma molécula pós-uso da testosterona que também é fundamental para o homem para quê? Ela também mantém massa muscular, ela mantém massa óssea, ela mantém o bom ânimo, só que o excesso dela é perigoso por quê? Ela que faz cair cabelo, pele ficar oleosa, crescimento de próstata. Então o DHT vai ficar para o homem, como eu estava falando do estrogênio. Você tem que ter na quantidade correta, porque a mais faz mal, a menos fica ruim. Tá? Então ele é o primo da testosterona quando ela foi degradada, mas ainda é utilizado pelo nosso corpo. Tá. Também nessas regulagens todas hormonais de testosterona em homem, mulher e pré-adolescente, vocês pedem muito cortisol. Qual é a importância do cortisol na nossa vida, de uma forma geral, se quiser desmembrar? Nem é só para a questão da parte de reposição hormonal. O cortisol é um hormônio de estresse, tanto ele em excesso como ele em falta, como eles dizem o termo hoje em dia de fadiga adrenal. É horrível porque você vai cair no mesmo ciclo da testosterona baixa. Você vai sentir muito cansaço, ganho de peso, retenção hídrica. Você se sente carregando um saco de areia nas costas o dia inteiro. Só que o cortisol também é um marcador para diferenciar hipogonadismo. Ah, ele é um marcador. Porque lembra que eu falei no começo que para o adulto eu peço até um pouquinho o TSH, que é o hormônio da tireoide. Sim. Peço o cortisol, peço o hormônio adrenocorticotrófico. Para quê? Porque a falta desses hormônios, alterações, ele pode induzir ou te sinalizar num problema na hipófise anterior, que é onde vai produzir o FSH e o LH para estimular o testículo ou o ovário.
Então, ele acaba tendo uma importância sumária. Na hipófise. Então, ela vem antes e a hipófise produz LH e FSH. O que acontece? A adenopófise, a hipófise anterior, ela produz alguns hormônios. Tá. Entre o adenocorticotrófico, tudo que vai estimular a sua suprarrenal a produzir cortisol. Você concorda que se o seu cortisol está alterado, eu brinco assim, tem a diretoria, que é o hipotálamo e hipófise, tem a fábrica, que é a glândula, que é o órgão. Tá? Então, o que acontece? Se a sua fábrica está produzindo pouco, de duas uma, ou veio uma ordem da diretoria para produzir pouco, ou o diretor morreu, esqueceu ele lá, ninguém tirou, ninguém está dando ordem para a fábrica, o funcionário fica cansado, fica de saco cheio, para de produzir. Então, se seu cortisol está sendo alterado, você tem que buscar a origem dele na fábrica. Então, por isso que é interessante. Cortisol alterado, você busca na hipófise se tem algum probleminha que pode indicar um hipogonadismo. Cortisol baixo, saindo do mesmo lugar que sai o FSH e LH, casa os dois. Então, tem que ficar de olho. Tá vendo, pessoal, que a gente tem uma complexidade grande. Coisa louca. Bom, são vários exames que vai chegar lá na testosterona baixa. Exatamente. Os exames são para realizar o diagnóstico diferencial. O cara pode ter uma fadiga adrenal, pode ter uma hipercortisolemia, o cortisol está alto por um tumorzinho de suprarrenal, mas também pode ser ligado lá no eixo hormonal, lá no chefão, no hipotálamo e na hipófise. Pessoal, procure um médico, procure ajuda médica, tem sintomas aí, tem tratamento, tem coisas boas, tem dois aqui depoimentos só, tá bom? De quem já passou por isso. Deixa eu entrar numa outra questão aí. Você tinha pouca altura e depois você ficou maior, você fez tratamento e tudo mais. E muito se fala que a altura é o GH, o hormônio do crescimento. Não é? Tem uma complexidade, é tudo. Então, eu queria entrar na questão do GH. Então, meu filho não está crescendo, eu vou dosar GH. Não. Pode dosar, lógico, mas tem que dosar também uma idade óssea, ver se ele não está... O que aconteceu comigo? Eu tinha 14, minha idade óssea era de 8. Você então não tem a sua idade óssea? Sim, naquela época não tinha DNA, foi para a idade óssea, raio-x de punho. Então, o que acontece? Se você tem uma puberdade retardada, você não acelerar não só o GH. Eu não tomei GH naquela época, isso foi em 91. Meu pai teve que importar oxandrolona injetável porque não tinha no Brasil. Hoje você acha em qualquer farmácia de esquina. Sim. Tive que tomar 3 meses uma injeção de acindianão no bumbum, mas fiquei com o bumbum roxo. Então, assim, não é só estimular. Você fazendo o eixo hormonal correto, automaticamente seu GH vai subir. Então, se você tem uma baixa estatura, primeiro que você tem que fazer um negócio chama Target High. Eu vou ver a altura do pai, vou ver a altura da mãe e falo assim, seu filho não vai passar, provavelmente, dessa altura. Vai variar em torno dessa altura. Então, se o pai tem 1,60m e a mãe tem 1,50m, o menino não vai ter 1,80m. Não, mas vamos supor que os pais têm 1,70m e o vamos pai usar meus tem pais 1,80m. como exemplo. Minha mãe tem 1,67m, meu pai tem... Agora tem colher que tá velhinho, mas tinha 1,82m. Tá. Eu cheguei a ficar com 1,86m. Hoje eu tô com 1,84m, 1,85m e vai encolhendo no final. Mas era um target high esperado para mim. Meu irmão, por exemplo, mais novo, ele tem 1,78m, 1,80m. A minha irmã do meio, ela tem 1,74m. Para mulher, uma altura boa. Só eu que tava fadado. Então, sua idade óssea era bem atrasada. Eu tinha uma puberdade retardada absurda. Puberdade e tudo. Então, havia indícios mesmo, e você corrigiu o eixo e depois a coisa se corrigiu? Quando você corrige o eixo, automaticamente os outros hormônios vão entrar no trilho. Eles vão seguir o maestro da banda. Se eu tenho um estímulo para minha ossatura, para minha massa muscular crescer, o GH vai me ajudar nisso. Vai manter a epífise do osso abertinha para ele continuar crescendo. A partir do momento que a epífise do osso fechou, você não cresce mais. Eu pego um adolescente agora, vamos ver, um pré-jovem, com 17 anos, que Deus me livre, a epífise já tenha fechado. Não tem mais o que fazer para o cara crescer. Pode ser GH, pode ser testosterona, não tem o que fazer. Então é muito importante, é que a gente fala, o diagnóstico precoce é fundamental. Porque se você tiver um fechamento de epífise, acabou, não tem como crescer mais. Então não é só o GH, hoje em dia é o que você falou, muito, eu já peguei mãe assim, não, porque moleque de 12 anos assim, meu filho, eu quero que ele fique com 1,75m, ela tem 1,46m, o pai tem 1,66m. Eu estou trabalhando, a gente está segurando o máximo, até fazendo um bloqueio hormonal nele para tentar deixar a epífise dele mais tempo aberta. Ele vai chegar no 1,70m mais ou menos e está ótimo. Mas mais que isso é impossível. Você não pode ficar segurando o hormônio num adolescente, né? Entendi. Então, você tinha a massa óssea retardada, né? Com a idade. Guarda uma informação importante. Massa Massa óssea, massa muscular são casados. Eu perco músculo, eu perco osso. Eu ganho músculo, eu ganho osso. Então, a fase de crescimento na adolescência, quando tem aquele boom hormonal que você começa a ficar fortinho, seu osso acompanha a saúde muscular, ele vai crescendo logo. Você só não pode deixar o quê? É o que eu te falei, a epífise fechar. A epífise que é a ponta dos ossinhos. Quando eles fecham, não cresce mais. Enquanto ela está aberta, o osso vai crescendo. Legal. Então, o diagnóstico precoce é importante, mas saber o que fazer é mais importante ainda. Porque você falou que com o maestro da banda, eu não sabia disso. Porque assim, você corrigiu um eixo, né? Você corrigiu o eixo principal. Aí todo mundo... O eixo hipotálamo, hipófise, testículo é o principal.
com o crescimento natural do adolescente. Ou hipófise, ou hipotálamo, hipófise, ou ovário para a mulher. Ele vai fazer ela ter um crescimento saudável. O GH é um complemento, vai ajudar a crescer mais, ótima maravilha. Mas o que acontece com o GH quando o adulto toma? Cresce só a extremidade. O cara fica com o dedo comprido, orelha comprida, narigudo e queixudo. Não vai ter crescimento de altura. Tem aquela falsa história, ele vai aumentar a definição. Realmente, o GH tem um poder lipolítico enorme. Só que assim, em quantidades altas, não é o que a molecada toma na academia de 2 unidades por dia. Quantidades altas e outras. Você tem que saber que vai aumentar a sua chance de diabetes. Do mesmo jeito que cresce suas células, pode crescer um câncer. Então, é uma coisa que não dá para ser usada aleatoriamente. E mesmo para usar, para você ter uma ideia, eu mexo com isso. Raramente uso o GH, mas muito raramente. Não tem necessidade. Sim. E até nessa criança que não está ganhando altura e tudo mais, você tem outros instrumentos para poder corrigir esse eixo. Para você ter uma ideia, esse menino, eu fiz ele crescer 9 centímetros em 6 meses. Sabe com o quê? Pera. Repete. Eu fiz esse menino crescer 9 centímetros em 6 meses. Sabe com o quê? Com ornitina, gente. Ornitina é um aminoácido. Você não precisa usar nem hormônio. Agora que ele está entrando na pré-adolescência, a gente fez os exames, já está na curva de adulto. Então, estou dando uma segurada nessa testosterona para a epífise dele não fechar, para ele crescer um pouquinho mais. Então, eu sei que ele vai chegar em 1,70, 1,72, que para ele está excelente, vai ficar mais alto que o pai. Ornitina é o aminoácido precursor? Ornitina AKG. Ele é um precursor, entre aspas, natural de um GH, que faz o quê? Segurar a epífise e fazer crescer. Então, pensa, 6 meses o moleque cresceu 9 centímetros com aminoácido, sem os hormônios. Ele já tem os hormônios, ele está voando. Meu medo é que a testo dele suba muito como estava subindo e eu fecho a epífise. Aí ele não vai crescer mais. É aí que eu quero segurar. Olha que interessante. Legal, né? Muito legal. Gente, eu vou te falar, assim, é muito enriquecedora. Eu trabalho no laboratório já. Eu sou registrado com meu pai desde os 13 anos de idade. Ele sabe muito, viu? Não. Ele sabe. Não. Cada um na sua praia. Eu falo que a medicina é soberana. Não adianta o bioquímico, o biomédico, o biólogo querer dar uma de médico. Todo mundo querer interpretar exame e tudo mais, que ninguém sabia que um eixo que pode crescer não é o GH, você pode trabalhar, pode pôr um aminoácido. GH, pelo amor de Deus. Eu sei. Mas eu falei do maestro. O maestro tocando a banda correto, sim. Todo mundo trabalha em comunidade. Não, eu sei que às vezes tem que usar o GH, mas cada um na sua praia. Então, a minha área de laboratório é uma. Então, não adianta a gente querer misturar áreas, né? Eu te soltar lá dentro do laboratório e falar para você assim, libera o exame aqui. Eu não vou saber. No estresse oxidativo. Não, eu posso interpretar e te ajudar. Agora, não, mas lá no microscópio. De jeito nenhum. Entendeu? Então, sei lá. Posso olhar, achar, mas não tem jeito. Então, cada um na sua praia. Eu digo, seja o melhor dos piores do que o pior dos melhores. Exatamente. Então, você decidiu ser qualquer coisa. Vou fazer copo. Cara, faz o melhor copo. Vai fazer o melhor copo. Não interessa. Você não vai ser o melhor, mas quanto custa o melhor copo? Pode ver. Tá lá na Casa Branca, lá o presidente usando o melhor copo que existe. Por quê? É o melhor copo. Então, cada um na sua praia. Não, a diferença de preço e valor, né? Não, isso, preço e valor, né? E que cada um tem na sua área. Bom, muito esclarecedor. Tem alguma coisa que deixou eu falhar nessa parte de baixa testosterona que você gostaria de se abordar? Foi bem legal. Tá. Deixa eu mostrar algumas coisas que quando você corrige o eixo da testosterona também, você melhora o metabolismo, né? Com certeza. Você melhora também. Porque lipólise, sua gordura vai começar a diminuir, sua massa muscular aumenta, massa óssea você começa a recuperar, que é importantíssimo pra gente. Eu também falo muito para paciente, eu gosto sempre de dar exemplo prático, né? Bom, você tá com 43, um pouquinho mais novo que eu. Aposto que você já ouviu falar. Eu fiz agora em fevereiro. É um pouquinho menos que eu. Você 46. Tem 44 também? 46. 46? Essa foto era 44? A foto era 44. 2 anos, tá. Eu falo muito para paciente. Ao longo da sua vida, Marcelo, eu tenho certeza que você já ouviu falar de um monte de vezes. Tal fulana tá com osteopenia, tal fulana tá com osteoporose. Sim. Mulher. Quantas vezes você ouviu falar de homem com isso? É raro, hein? É raro. Por quê? Pela massa muscular que o homem mantém mais tempo pela testosterona. O homem só vai entrar nesse problema exatamente como a gente falou no começo da conversa. Quando ele entra em sarcopenia. Lembra? Massa óssea, massa muscular. Perco muito músculo, perco muito osso. Por isso, com o idoso cai, quebra o quadril e começa a derrocada aí. Não, então, a gente vê eu falo muito. Às vezes o idoso vem a falecer por causa de uma queda. A sarcopenia é o que mais mata, eu falei para você. Eu tenho um paciente, não vou falar nome, ele tem 78 anos. Até hoje, o cara faz exercício, eu reponho o hormônio nele do jeito correto, os exames perfeitos. Ele sofreu um acidente que ele caiu do mezanino da casa dele de 2,40 metros de altura. Ele não quebrou um osso. Quantos anos ele tem? 78. Eu cuido dele desde 2016. Eu não vou falar, mas uma pessoa muito próxima da minha família
Foi descer do barco, pisou na areia, torceu o pé, quebrou o pé. É o que eu tô falando. Só, não é que torceu. Só desceu, fez assim, quebrou. A mulher dele me ligou e falou, doutor César, ele caiu de quase 2,5 metros de altura, mas ele tá inteiro, só tá com dor. Eu falei, graças a Deus, Deolanda, vamos tocar o barco, né? Tá bom. Bom, nós falamos sobre o Flemingcast aqui, sobre testosterona baixa em homens, mulheres e pré-adolescentes. E eu tenho um áudio aqui para colocar. E quero saber o que você acha desse áudio, meu querido. Porque, assim, quando a gente faz a medicina com veracidade, que tem experiência na vida, e põe aqui, né? Porque você se abriu, mostrou aqui foto, tudo. Uma fase negra da minha vida, essa adolescência. Tem um áudio aqui que eu vou pôr, eu quero saber o que você acha. Boa noite. Uma honra falar com o pessoal aí do Flemingcast, com o Dr. Marcelo. E esse profissional excepcional, maravilhoso, que é o Dr. César. É um médico que ele não mede esforços para dar o melhor de si no atendimento, no acolhimento. E o mais importante de tudo é que ele nos trata como família. Meus pais passam em acompanhamento com o Dr. César há um bom tempo como cardiologista. E depois da pandemia, com 24 anos, eu estava pesando 115 quilos. E eu já não queria mais sair de casa, já não tinha mais autoestima. E o Dr. César, em determinada consulta, falou para mim que ia me ajudar e bastasse eu acreditar em mim, que juntos nós sairíamos dessa situação. E até você que tá falando, me emociona muito, Camila. porque hoje, com 10 quilos a menos, a minha autoestima está comigo novamente. E eu sou muito grata por estar mudando a minha vida, ter mudado a minha vida. E sem palavras, assim, para descrever a importância do Senhor na nossa família. Imagina. Eu te agradeço por recuperar a minha vontade de viver. Então é isso. Grande abraço aí. Espero que o Senhor continue mudando vidas. Muito obrigado por tudo. Marcelo, a história dela é sensacional. Eu cuido do pai e da mãe dela há muito tempo. Eu conheço ela desde criança. É emocionante. Eu sou chorão por qualquer coisa. Então. Não, mas é emocionante. Mas o que aconteceu com ela? Eu cheguei, eu falei com o pai dela. Eu só preciso que você dê uma chance de eu trabalhar com ela para ela recuperar a autoestima. Porque ela é de 97. Até o rosto. Ela tem 24, 25 anos. Ela é linda. Só que ela tava assim, se fechando. Eu fico muito feliz porque assim, eu tô cuidando dela hoje. Inclusive, ontem eu a vi de novo. Ela tá cada vez mais magra, mas o principal, ela tá cada vez mais feliz. Ela sorri agora. Eu sei o quanto que o pai e a mãe dele me prezam. Eles cuidam de mim. Eles me enchem de... Eu tenho uma placa de madeira que o pai dela fez. Eu falei que eu gostava de um Charger RT73. Ele fez uma placa de madeira entalhada com o carro desenhado. Fica em cima da minha churrasqueira. Então, assim, eu vendo a menina, eu vi a minha filha. Minha filha, daqui 2 dias, faz 18 anos. Eu vi minha filha nela e falei, eu posso melhorar. Hoje, minha filha, graças a Deus, ela tem 1,72 m, 68 kg, magra, linda. E eu vou fazer isso com a Camila. Por quê? Porque uma menina na idade dela merece ser feliz, gente. Não tem dinheiro que pague isso, não. Eu não sou melhor que ninguém. Eu gosto muito dessa família. Viu? Eu só quis trazer o depoimento porque, como você mostrou o seu passado, falou das dificuldades de fazer um exame, até análise do testículo, ficar pelado, como foi isso difícil. Eu tenho certeza que um monte de gente passa por esses problemas de dificuldade de peso, ou porque não está ganhando altura de criança, que está ficando pequenininha. Você tem que deixar para essas crianças bem avisadas. Fale com seus pais, não tenham vergonha. Seus pais são seus melhores amigos. Na escola você não vai encontrar alguém que te apoie, na academia você não vai encontrar alguém que te apoie. Seus pais são seu firmamento, vocês têm que conversar com eles sem vergonha, como eu tive também quando eu estava com 14 anos. Gente, eu falando para vocês, eu fiquei muito envergonhado, mas graças a Deus que eu falei, porque senão hoje eu seria um cara de 1,50 m, totalmente infeliz. Eu sou outra pessoa. Gente, esse foi o Flemingcast, e o Flemingcast é skin the game, é pele em jogo. Por isso que não é uma entrevista, é um bate-papo. É bate-papo de amigos, de histórias, de experiência. Eu espero que você tenha gostado, que você dê o like. Quem quiser procurar o Dr. César Rosati é Nutrocor Oficial, ou César Rosati, né? Como é que faz para te achar? Não, estou no Nutrocor Oficial, lá tem meus telefones, tem tudo. Isso. E, gente, só uma coisinha, esse cara é especialista em me fazer chorar, então não liga, viu? Ele já me fez cada uma que vocês nem imaginam, viu? Não, mas é que assim, o objetivo mesmo do Flemingcast é trazer o profissional, o humano, porque o conhecimento técnico, você digita aí qualquer coisa e tá bom.
mas a gente tem que entender que existe uma estrutura de confiança, de entrega, que existe também histórias do passado que fez a gente chegar até aqui, e esse foi o objetivo nosso, trazer para você conteúdo rápido e prático. E esse é o Flamingcast, com o Dr. César Rosati, e o papo de testosterona baixa em homens, mulheres e pré-adolescentes. Um beijo no coração de vocês, um beijo e até a próxima.